Boa noite a todos, eu sou Liliane, sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso canal, do Convide Univasse. Como sempre, a gente começa falando, né, para quem já está aqui com a gente no canal, seja muito bem-vindo de volta. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. O objetivo do nosso canal, que foi um canal criado por professores da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino, o PROEX, o nosso objetivo é estar trazendo profissionais das mais diversas áreas para debater vários temas relacionados ao coronavírus. E esses temas vão desde falar sobre o próprio coronavírus, né, o aspecto biológico dele, falar questões de saúde, da medicina, falar questões como hoje de educação, a gente já teve live de questão financeira, social. Então, o nosso objetivo é estar trazendo profissionais para estarem conversando com o público em geral sobre os mais variados temas. O convite ele ocorre todas as terças e sextas-feiras, às 19 horas. Então, se você quiser ficar sabendo mais, né, sobre as próximas lives que a gente vai estar fazendo, se inscreve no canal. Também temos uma página no Facebook e está aberta para sugestões, principalmente de temas que vocês queiram que sejam abordados, para que a gente procure trazer esses profissionais para estarem conversando aqui com a gente. Então, se inscrevam no canal, entrem na página, curtam e conversem com a gente. A gente está querendo realmente trazer a comunidade científica mais para perto da comunidade em geral e discutir os mais variados temas, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho, antes de qualquer outra coisa, vamos conversar um pouquinho sobre como está o cenário hoje nas cidades em que tem campus da Univasf, tá? Em Petrolina, a gente tem confirmados 1.382 casos, em Juazeiro, 1.220, Senhor do Bonfim, 175, São Raimundo, 561, Salgueiro, 191 e Paulo Afonso, 206. Algumas dessas cidades estão com uma questão um pouco preocupante, né? Está subindo muito rapidamente. Nesse momento, de acordo com os boletins mais recentes que a gente conseguiu ter acesso, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o pessoal que a gente trouxe hoje para estar conversando com vocês nessa live, que o tema é educação, né? É uma live bem importante, afeta diversos setores da sociedade, afetam os pais, né? Afetam os professores, afetam os alunos, e a gente vai estar discutindo isso hoje com duas pessoas maravilhosas da universidade, top, né? Estão entre as melhores professoras aqui da universidade. É um prazer estar trazendo elas aqui para conversar com a gente. A primeira delas é a professora Jocilene Pereira. A minha fila hoje vai estar no papelzinho aqui, não vai estar na frente, tá, gente? A professora Jocilene, ela é graduada em licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em alfabetização, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra. É professora adjunta da Univasf, do Colegiado de Ciências da Natureza de Senhor do Bonfim. É coordenadora institucional do Programa de Residência Pedagógica da Univasf, presidente do Comitê de Políticas Institucionais para as Licenciaturas da Univasf também, e possui experiência em formação de professores, pesquisa e prática pedagógica interdisciplinar, didática, alfabetização, distúrbios de aprendizagem, cognição, aprendizagem e desenvolvimento. E a outra fera que a gente está trazendo hoje é a professora Gisele Schau, que é licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialista em Educação Especial, em Construção do Conhecimento e Ensino de Ciências, mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela UFBA e doutora em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora também do CICINAT, lá de Senhor do Bonfim, líder do Núcleo de Pesquisa em Educação e Ciências da Univasf e possui experiência em Educação e Ensino, com ênfase em Ensino de Ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: autismo, didática, ensino de ciências, formação de professores e interdisciplinaridade. Então, só um minuto que tivemos um problema com a conexão.
Bom, pessoal, a minha internet tinha caído. Podia cair de qualquer lugar, né? Caiu logo daqui. Eu estou ajeitando aqui para voltar à reunião com as nossas convidadas. Bom, voltamos. Desculpem esse atrapalho. Sem mais delongas, né? Eu vou trazer para a gente aqui as nossas convidadas, as professoras Jocilene e Gisele. Professoras, sejam muito bem-vindas. É um prazer, como eu falei, estar com vocês aqui. E a live é de vocês. Eu quero que vocês fiquem extremamente à vontade aí. Podem se apresentar um pouquinho mais, né? Que já caiu a conexão, acabou perdendo aí a apresentação de vocês. Vocês podem se apresentar à vontade aí e a live é de vocês. A todos e a todas. Agradeço a Lili imensamente por esse convite, por nos possibilitar discutir uma temática que eu gosto muito e que eu acho que ela é muito importante. E principalmente de estar com a professora Gisele, que é uma colega de trabalho, uma amiga, alguém que a gente constrói que a gente tem a oportunidade de construir projetos juntos e de dialogar durante esse processo de ensino, aprendizagem, mas principalmente durante o nosso processo de vida. Agradeço também desde já a presença de todos, e vai ser realmente um momento de diálogo. Vou colocar algumas inquietações, vou colocar alguns questionamentos, mas, com certeza, ao passo em que a gente abrir para as perguntas, essa live vai realmente se efetivar na sua temática. Eu preparei alguns slides para servir de visualização do que nós vamos falar. Vocês estão vendo, Gisele, com tranquilidade? Tá ótimo. Ok. Então, o tema proposto é educação e pandemia, desconstrução e reinvenção do ensino. Então, nosso primeiro ponto, para que a gente comece essa discussão, é pensar em duas palavras, inicialmente dessa própria temática, porque ela já vai configurando, contextualizando a nossa fala. Desconstrução. Por isso eu procurei colocar essas palavras desconstruídas daquela forma padrão, e a reinvenção com forma diferenciada de se escrever, justamente para já sinalizar o que nós queremos discutir com vocês. Então, pensando na palavra desconstrução, né? Esse prefixo aí, tão utilizado em nossa língua. Significa o quê? Uma ação contrária? Uma separação? É uma desconstrução, é isso que estamos vivendo? Estamos vivendo uma construção contrária à questão do ensino, à questão da escola, é isso que estamos vivendo? É verdadeiramente uma desconstrução do ensino? É uma desconstrução da escola? É uma desconstrução da função do professor nesse espaço? É uma forma contrária de se constituir essa escola, esse ensino, que é a temática aqui, a partir dessa pandemia, a partir desse isolamento social. E, por outro lado, está acontecendo uma reinvenção, pegando também a questão do prefixo, que reinvenção, significa repetição, refazer. Estamos nesse período de Covid-19, reinventando, pensando em novas formas de ensinar, pensando em novas possibilidades de aprender, e pensar nessa palavra ensino, esse ensino que está aí, que está posto aí nessa apresentação, como algo a ser construído, a ser lapidado sempre. E esse ensino que vai estar pautado em duas grandes palavras, aprender e apreender. E que, pela ótica da escola, desse ensino sistematizado, para se aprender e apreender, alguém precisa ensinar, alguém precisa mediar. Na escola, nós construímos
o papel do professor. Esse professor que veio se constituindo na história, e que no início da educação não existia, mas que vai tomando corpo e vai se constituindo como um ser culturalmente e socialmente formado para ensinar, para levar o outro a aprender. E agora? Nesse espaço onde os jovens, as crianças e os adultos também não vão para esse espaço escolar. Como acontece esse ensino? Acontece esse ensino? Quem é esse mediador? Vamos pensar, então, nesse espaço de escola que está posto para nós como esse espaço socialmente construído para o aprender e para o ensinar. Posto isso, nós vamos olhar essas imagens que eu trouxe para vocês, que é dessa escola, são imagens de períodos diferentes desse espaço desse ensino, esse espaço que nós estamos falando agora, que estamos reconstruindo, estamos reinventando, mas vejam, são imagens de professor, espaço escolar, ensino sistematizado. A formatação da escola, ao longo do tempo, ela continua, ela resguarda o quê? A forma de organizar as carteiras, a figura do professor sempre à frente, sempre mediando essas relações, conserva, em um tem um aluno, momentos de ensinar ao longo desse período histórico, e agora ele começa a mudar. Se antes era o papel, tablets, computadores, celulares, os instrumentos começam a mudar. Algumas coisas mudam, mas outras se conservam. Então, nesse momento, algo fica muito forte para nós, como essa frase que eu chamo a atenção de vocês. Então, a escola que estamos vivendo agora, o espaço do ensino que estamos vivendo agora, que não mais naquele espaço físico, o ato de aprender é o mesmo. E, ao mesmo tempo, se constitui como um outro, porque são novas formas, novos instrumentos utilizados. Se antes aulas presenciais, hoje aulas virtuais, atividades remotas, então é o mesmo, é o outro, é uma terceira coisa, é o novo. É essa ideia híbrida que estamos discutindo, que estamos vivendo o novo, algo que está se constituindo agora para nós, a partir dessa pandemia, a partir desse Covid. Mas estávamos falando até agora de ensino, um ensino que é intencional, um ensino que é sistematizado, planejado, mas o ensino é uma parte da educação, e a temática dessa nossa live é pandemia e educação, ou educação e pandemia, né? Então, a educação, ela é muito mais ampla. Então, eu pego uma frase de Brandão, de 2007, embora ele tenha escrito em 1991, ele disse assim, ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja, na escola, de um modo onde todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Então, os pais preocupados, meus filhos, nesse espaço de casa, estão aprendendo? Sim. Talvez a pergunta não é estar aprendendo. Talvez a grande ansiedade de alguns pais e de alguns educadores é, meus filhos estão aprendendo conteúdo, esse conteúdo sistematizado, porque se a gente olhar a educação e ver que a escola é uma parte dessa educação, é uma sistematização, são saberes pensados, delimitados e escolhidos para ser ensinados na escola, por uma geração, por uma cultura, por um povo. Então, essas pontuações, muitas vezes,
que os pais colocam, se seus filhos estão aprendendo, os pais precisam primeiro fazer essa distinção. Aprender, sim. Aprender uma nova forma de interagir, a uma nova forma de se posicionar, a uma nova forma de usar o celular. Se antes o celular e o computador era o jovem, a criança, o adulto, usava para se distrair, para jogar, para brincar. Hoje, ele é um instrumento da educação sistematizada. Então, reinventar, ressimbolizar os instrumentos de educar é muito importante nesse momento. E aí, ainda de Brandão, nós expandimos um pouco mais para pensar se realmente estamos desconstruindo, porque a gente lançando o olhar na história, ele diz que a educação existe onde não há escola, porque ela vai além da escola. A educação, ela está em toda parte. Onde as estruturas, as mediações de saberes, de geração em geração, são transmitidas. Onde ele vai mais longe ainda, onde sequer, talvez, tenha um modelo de ensino sistematizado e centralizado, nesse caso, a escola. Sendo assim, pensar que a educação é algo muito mais amplo do que os conteúdos, do que as atividades cobradas ou nos conteúdos, atividades cobradas nas escolas, em todas as questões e temáticas cobradas nos concursos e no Enem, é nos ajudar a entender melhor esse período histórico de pandemia. Essa forma de aprender, de repensar, de ter um tempo no seu espaço de casa. E isso, com certeza, se a gente começar a pensar de uma forma mais plástica, nós vamos realmente compreender melhor e talvez fazer a mediação melhor nesse tempo. E aí, vem aquela ideia também que está circulando na internet, afinal de contas, estamos tendo um retrocesso na educação? Estamos voltando na história ou não? Por quê? Porque essa colocação, esse pensar, como esse ensino que estamos discutindo aqui, ele se inicia. Não existia um espaço, ou se existia um espaço, era em poucos pontos da Terra, mas o ensino acontecia nas casas, onde o pai, a mãe, eram os mediadores, eram os professores. O que está acontecendo um pouco, só mudando os instrumentos desse ensino, mas mudando a relação. Sendo que nesses espaços históricos onde a educação sistematizada se inicia, era o pai ou a mãe, ou até mesmo, já alguns estudos já apontam para uma figura de um preceptor, depois de um pedagogo, não entrando nessa questão histórica agora, mas existia um instrumento. O instrumento era o livro físico, o caderno físico. Hoje nós temos o caderno digital, temos o livro digital, temos o professor que grava aulas, o professor que faz uma transmissão online de uma aula virtual. Então, além da figura do pai, além da figura do aprendiz, tem toda a mediação tecnológica, o que diferencia desse tempo histórico. E aí nós temos esse contexto. Crianças aprendendo em nossas casas, aprendendo conteúdos escolares, não mais, como o Brandão coloca, aprendendo, vendo, com o exemplo do pai, com o exemplo da mãe, aprendendo não só a leitura e escrita, mas aprendendo a fazer outros tipos de aprendizagem, desenvolvendo outros tipos de habilidade. Agora nós temos em nossas casas crianças estudando de forma, conteúdos sistematizados, conteúdos escolares. E aí é que começa todo o questionamento e toda a busca de alguns pais de desenvolver estratégias para esse aprender. Por quê? Porque estamos vivendo um momento de quebra de fronteiras entre o físico e o digital.
Nós aqui, nós estamos juntos, no mesmo horário, conversando, vocês estão me ouvindo, eu estou falando, e há uma quebra dessa realidade, do físico e do digital. E então eu tomo emprestado a Santaella uma definição que vai justamente falar dessa desconstrução, dessa reinvenção e desses espaços, dessa nova forma de se ensinar. Ela diz que esse momento que estamos vivendo é um espaço intersticial, de intertício ou híbrido. E quando é que ocorre esse espaço intersticial? Quando não mais se precisa sair do espaço físico para entrar em contato com ambientes digitais. Sendo assim, as bordas entre os espaços digitais e físicos tornam difusas e não mais complementares. Então, quando o aluno, os nossos filhos, os nossos alunos estão em casa, acordam cedo, no mesmo horário, para algumas escolas, no mesmo horário da aula, liga, nesse caso, o seu celular, liga o seu computador, conversa com o professor online, o professor ministra suas aulas, faz a mediação do conteúdo, ele dialoga com os outros colegas, é um espaço intersticial que está acontecendo. Os professores, por sua vez, nesse momento, estão tendo que trabalhar com essa nova forma de ensinar e de aprender. Os alunos também estão trabalhando com essa nova forma de aprender e, em alguns momentos, de ensinar também, já que a gente pensa numa relação híbrida, numa relação intrínseca entre ensinar e aprender. E os pais também. Os pais, principalmente, nesse momento, eles precisam perceber que aquele espaço de aprendizagem do aluno, quando de aulas digitais ou de ensino remoto, esse espaço é um espaço de aprendizagem e que os pais também precisam aprender, porque há muito tempo os pais e algumas mães se colocam no papel que sabem tudo e que eles são os educadores dos filhos. São sim, não estou em hipótese alguma colocando isso, mas é o momento de alguns pais que não dominam algumas tecnologias aprenderem com seus filhos, porque é dialético. E aí a gente lembra de Vygotsky, que sempre fala a educação, o ensino, se faz com mediação. E quando ele fala de mediador, ele não fala o mediador, aquele adulto. Ele diz que o mediador é o mais expert naquele tipo de aprendizagem. Então, em alguns momentos, a criança é a mediadora daquele conhecimento. Em outros momentos, na verdade, né? Muita frequência. Então, é essa desconstrução de papel, essa desconstrução do pensar esse ensino que está eclodindo nesse momento, que já vinha eclodindo há muito tempo. E aí, eu trago para vocês algumas falas, trago uma de um estudante de 13 anos, depois trago de uma mãe e fala de 2 professores. Então, ele disse o seguinte, quando se pergunta desse período, o que eles estão vivendo, o que ele acha, o que ele acha da escola, ele diz assim, eu vou ler como ele falou, e só fazendo um parênteses, toda vez que aparecer reticência, é porque houve uma pausa na fala. Ele disse, é bizarro, cara, bizarro mesmo, estou com saudades da escola. Daí, bizarro. Então, é muito interessante a gente analisar, ele tem 13 anos, a gente analisar essa fala, por quê? O que está por trás dessa fala? Por que é bizarro ele sentir saudades da escola? Porque foi se construindo, ao longo de algumas décadas, uma ideia de que a escola é chata, Obrigação. de que a escola é obrigação, de que na escola é algo que se aprende que está muito, às vezes, descolada de uma realidade. Que a escola não ensina, que a escola reproduz, que a escola é enfadonha. Não se via o outro lado da escola, a escola como um espaço de interatividade,
de conversa. O que ficava era a obrigação de fazer as atividades da escola, de fazer avaliação, de fazer prova. Por isso o bizarro. Nesse momento em que ele não pode ir para a escola, ele deveria estar, muitos estudantes não estão muito felizes. Não estão, porque eles estão redimensionando esse olhar. E isso é tão forte com relação a essa escola que não corresponde, uma escola fora da realidade, e realmente acontece que existiram vários movimentos, inclusive eu destaco aqui dois, um momento que foi conhecido, traduzindo para a língua portuguesa, Sociedade Sem Escola, da década de 70. Se a escola ela é enfadonha, se a escola reproduz, se a escola não acompanha toda a inovação tecnológica, isso na década de 70. Por que ter escola? Por que os nossos alunos precisam aprender na escola? E isso ganhou muito força também no final do século, nos anos ali 2016, 2017, com alguns trabalhos que foram publicados também nessa linha. Porque a ideia é que a escola estava em crise, a forma de ensinar, até porque vocês viram naquelas 4 imagens iniciais, vejam que foram períodos bem diferentes, mas a característica da escola se manteve. Um outro movimento também de 2002 que começou a perceber, não, a escola, ela deve existir, mas ela precisa criar um tempo para aprender, criar uma relação sincrônica e diacrônica com o que eu tenho que ensinar e que aprender e com o que eu tenho que viver. Então, foi um movimento de escolarização lenta, muito forte nos Estados Unidos, que, ou seja, é a escola lenta, a escola que dá tempo para aprender outras coisas, tempo para ser criança, tempo para ser jovem, e não era uma crítica a essa quantidade exorbitante que as escolas, principalmente, chegam a, vamos dizer assim, estou usando um termo para usar um termo bem mais leve, para não colocar um termo muito forte, mas que a escola começa a delegar para que cada criança, cada jovem possa fazer no seu espaço fora da escola. Porque as crianças têm o horário da escola e têm uma quantidade enorme de atividade. Então, em que momento essa criança vai ser criança? Então, são movimentos dentro da própria história da educação que não são agora do tempo do Covid. E aí, eu aproveito e falo de um meme que ficou muito conhecido, acho que vocês todos receberam esse meme, que era uma professora dizendo, na escola, era uma imagem de uma professora dizendo, olha, até amanhã, por gentileza, façam atividade da página 1 à página 5. E aí já passa um aluno assistindo uma aula virtual e o professor, né, do lado dizendo, até amanhã, faça atividade da página 1 até 86. Né? Uma crítica. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, nesse momento também, por estarmos em casa, alguns professores e algumas escolas estão esquecendo que as pessoas estão vivendo, que precisa ter seus espaços. Então, começam a passar, e aí volta essa discussão dessa escolarização mais lenta, dessa escolarização mais equilibrada. E aí, por isso, talvez, esse bizarro para ele, sentir saudade desse espaço, perceber que esse espaço é muito mais do que um espaço enfadonho, mas é um espaço de vida, de alegria, de brincadeiras, e que deve ser. A outra fala que eu trago para vocês é de uma mãe de 36 anos, e ela diz o seguinte, não sei como as professoras aguentam, dá muito trabalho ensinar. Ele, aí se referindo ao filho, se distrai o tempo todo. Aula no celular, né? Já viu. Tenho que ficar em cima, senão não faz. Não faz mesmo. Olha, é uma luta. Não sei como as professoras conseguem. São heroínas. E aí, novamente, nós colocamos essa questão da necessidade de o mediador, ele precisa passar por uma formação, a formação de professor, de docente. E essa é a valorização. A mãe pode saber o conteúdo, sim, mas o professor foi formado para isso. A mãe, com certeza, estudou esses conteúdos no seu período da escola,
mas existe uma construção dos saberes da docência. É uma valorização dessa professora, é uma valorização do papel precípio do professor na sociedade. Então, aos poucos, as mães começam a perceber aquilo que achavam que era muito fácil, ser professor é muito fácil, qualquer um pode ser professor, ou aquele aluno que não se deu muito bem na escola vai fazer licenciatura. Não é assim. Não é assim. E esse espaço dessa desconstrução do ensino, dessa forma de ensinar, existe uma formação profissional para isso. Lógico que a mãe, ao se colocar nesse momento como mediadora, que deve ser mediadora sempre, porque o que nós prezamos e sonhamos é com a parceria realmente efetiva entre escola e família, onde esses pais são mediadores também, e se colocam como mediadores. Mas o que essa mãe coloca é como ensinar, a forma de ensinar, é a mediação que vem com a formação. Daí, dois recortes para finalizar, até porque para a gente discutir depois algumas estratégias de como fazer, como mediar alguns conteúdos nesse momento. Dois recortes de fala de dois professores diferentes. Essa primeira docente de 42 anos, ela disse assim: eu me dei conta, sou professora há mais de 12 anos. Eu ensino filhos de outros e não estou conseguindo. Estou sentindo dificuldade de ensinar os meus próprios filhos nessa pandemia. É diferente, muito. Vejam, uma nova forma de ensinar, um novo jeito. Ali, naquele momento em que aquela professora, é o contraponto da minha outra fala, aquela professora que passou por uma formação para um espaço sistematizado, com uma estrutura sistematizada, com conteúdos sistematizados. Agora ela está ocupando esse papel de mediadora, mas para os seus filhos, em outros espaços, contendo outro tipo de relação, contendo outras formas de sentimentos envolvidos nesses espaços. Então, ensinar não é só a formação. Tem que ter formação, sim, mas tem que ter muito além disso. E a gente vai discutir em breve. Então, a outra fala do professor, que diz: ensinar nessa pandemia está sendo para mim um desafio atrás do outro. Mas estou aprendendo muito, seja com relação à tecnologia, a forma de como eu devo ensinar, a lidar com conexão que cai durante uma explicação ou durante uma live, né? Sem muitas vezes não ver o aluno, só ouvir a voz, mas estou me reinventando. Então, essa é o a mais. Eu tive uma formação, mas eu preciso estar sempre numa posição de aprendizagem. Aprender novas coisas. É se desafiar, estar disposto a dialogar, a aprender com as diversas realidades, com as diversas formas, com os diversos sujeitos envolvidos na educação. Então, aprender com a tecnologia. Eu sei que a escola, não mais agora, mas vamos dizer, 2 décadas atrás, quando começa toda a história dessa tecnologia na sociedade, alguns professores, algumas escolas resistiram, porque pensavam: já vou me aposentar, eu não vou precisar mais disso. Ou a escola sempre foi assim, por que mudar? Funciona. E aí a gente... será que funciona? Mas para alguns, sim. Eles estão aprendendo a ler, escrever? Sim. Então tá ótimo. A calcular, a falar, a se posicionar. E aí vem a questão formação e formação continuada. O estar aberto a aprender. É isso que alguns pais estão se deparando também agora. Porque nesse momento, eles estão percebendo que só ser aquele pai ou aquela mãe que sempre foram
não vai dar conta dessa realidade, desses desafios que, com essa pandemia, foi se colocado na sociedade. Ele precisa aprender, ele precisa estudar novamente, ele precisa sentar com seus filhos, ele precisa ouvir algumas aulas, ele precisa aprender a aprender novamente. E aprender a ensinar também, de uma forma diferenciada, porque o pai não é o professor, mas ele é um mediador nesse momento, ouvindo o seu filho, dialogando o seu filho. E o professor, nesse momento, todos os colegas professores, nós precisamos realmente rever nossas formas, estar aberta a isso. Eu vejo quando a gente fala em aulas virtuais e fala em live, é uma grande possibilidade da gente assistir o que a gente falou, rever o que nós ensinamos, porque ficam gravadas. Isso é uma forma de se autoanalisar de uma forma bem mais fidedigna do que alguém que diz, olha, você falou isso, você falou aquilo. É você se vendo, é você se analisando, e a avaliação sempre vai acompanhar a educação, ou sempre deveria acompanhar a educação. Porque é nessa avaliação que você vai se rever, vai se reinventar, vai se desconstruir, construir como ser humano, como mãe, como professora, como estudantes. É essa forma de enxergar o ensino agora, que é um ensino tão importante quanto o ensino escolar, que é um ensino que está acontecendo no espaço da sala de aula, no espaço não mais da sala de aula, mas das salas de aulas virtuais, que os professores devem vir. E quando essa professora diz, estou aprendendo muito com relação às tecnologias, a essa questão de lidar com cair conexão, de ter que explicar, de retomar, de não ver o outro, de falar, Paulo Freire sempre disse, a educação tem que estar ligada à realidade. Essa é a nossa realidade. A realidade que é presencial, sim, e não pode perder essa característica, mas que é também virtual. A educação hoje é aquele espaço, se aproxima muito daquele conceito de espaço intersticial, onde as fronteiras entre o digital e o presencial faz parte. Não é uma apologia jamais à tecnologia, mas é dando a tecnologia, usando como instrumento, de ensinar, porque o olhar, o tocar, o sentir o outro é insubstituível, mas ele pode ser complementado dessa forma híbrida, dessa forma de ensinar, de conversar simultaneamente com várias pessoas, de se aproximar de várias pessoas que você, de repente, não tinha contato, de puxar um livro virtual, de puxar uma atividade, de fazer atividades mais interativas, com imagens. É um momento de criar novas formas de ensinar e de aprender. Eu vou parar por aqui, porque acho que já me delonguei, e com certeza as perguntas possibilitarão novas formas de pensar essa minha apresentação. Então, eu vou deixar o espaço para a professora Gisele, para não me delongar muito, e me colocar que estou nesse espaço de desconstrução e de reinvenção. Agradeço. Maravilha, Josi. Gi, você quer apresentar já? Ou quer fazer uma discussãozinha? Sim, certamente. Mas a minha fala é bem curta, eu acho melhor. Tá bom. Porque tem a ver. Tranquilo, massa. Pois é, pessoal, vamos continuar dentro da mesma discussão, né, da mesma perspectiva que a professora Jocilene, né, pensando esse ensino que temos, né, e pensando o que é que esse momento de pandemia pode gerar, né, de mudança na educação, né? Como poderia ser essa reconstrução da educação? Dá para ver os slides? Dá sim, tá ótimo. Ele só não está no formato de apresentação. Só botar. Ok. Então, repensando o ensino, né, especificamente o ensino de ciências diante do novo contexto, né? Qual é a educação em ciências que precisamos? A educação de ciências
que precisamos é uma educação, segundo vários documentos oficiais falam, né? Crítica, que a pessoa seja autônoma, que a pessoa tenha capacidade de refletir sobre o mundo, a pessoa possa compreender os fenômenos que acontecem no mundo e na natureza. É essa educação que a gente quer, né? Que a pessoa aprenda a lidar com o outro, que a pessoa aprenda a lidar com suas próprias emoções, né? Que a pessoa seja respeitosa, que respeite o espaço do outro. É essa educação que nós queremos? Será que é essa? Porque é essa educação que as pessoas dizem que é a educação que a gente quer, né? Mas será que a gente tem essa educação, especificamente em ciências, né? Que precisamos? Temos essa educação? Esse momento de pandemia, né, em que as pessoas estão isoladas, em que surgiu a ideia e a possibilidade de ensino remoto, que é um ensino não estruturado, mas que é um ensino que ocorreu de modo emergencial para suprir as demandas do momento, a gente percebe que as aulas têm sido bastante positivas e transmissivas, né? As professoras tiveram que se tornar blogueiras, mesmo as professoras mais tímidas, né? Tiveram que passar por amplos constrangimentos, de fazer brincadeiras na frente da tela, né? De gravar no celular, meio sem saber lidar com aquela tecnologia. Sim. E isso é meio contraditório, porque um pouquinho antes da pandemia, havia muitas discussões sobre os variados usos das novas tecnologias. Temos dezenas, centenas de publicações sobre isso, de pessoas mencionando, poderíamos usar o Facebook, o Instagram, poderíamos, não falava-se a palavra live, né? Poderíamos fazer vídeos para o YouTube, fazer conferências. E agora, de repente, quando nos defrontamos num momento desse, em que a gente precisa pôr em ação esse tipo de atividade, parece que toda a criatividade sumiu. Aí a maioria das pessoas abre uma webconferência, não é? A professora passa meia hora, uma hora, falando sobre um assunto, fazendo uma palestra, e no final os estudantes, desorganizadamente, porque eles também não estão acostumados, fazem perguntas ao mesmo tempo, né? Gritam, brincam, e realmente esse é um ensino super desestruturado, né? É essa educação que nós queríamos? Será que foi ruim isso ter acontecido? Claro que uma pandemia não é algo bom, né? Mas grandes acontecimentos provocam grandes mudanças. No ensino de ciência, especificamente, a gente vai ver um grande boom de mudanças durante o século XX. E o que aconteceu no século XX? Diversas coisas, principalmente as duas grandes guerras, né? E a Guerra Fria, né? Onde houve um momento em que os Estados Unidos e a União Soviética, elas lutaram pelo poderio do mundo, né? A partir do quê? Da luta armada, a partir do domínio das tecnologias, do poder do conhecimento. Quando, em 1957, a União Soviética conseguiu lançar o primeiro satélite artificial no espaço, os Estados Unidos ficaram espantados. Não, como nós, a maior potência mundial, fomos passados para trás, né, pela União Soviética. Porque poder conhecimento é poder, né? E naquele momento os Estados Unidos culparam a escola. Nós não alfabetizamos cientificamente os nossos estudantes. Então, esses estudantes que crescem, muitos não se tornam cientistas, e não há um investimento na educação dessas pessoas para dominar a ciência, ter esse domínio do conhecimento futuramente, né? Então, foi um momento que os Estados Unidos provocou assim, uma grande reforma no ensino, uma grande reforma curricular. Eles chamaram especialistas de diversas áreas, da química, doutores da física, da biologia, da matemática, e vamos reformar o ensino de todo o país. E assim fizeram também outros países, né, países europeus, em outros lugares. O Brasil, é claro, como sempre, né, se espelhando em boas propostas de outros países, tentou realizar algumas ações, né, que a gente não pode dizer que houve uma reforma do ensino de ciências no Brasil, mas houveram iniciativas de reforma. Foi fundado o Instituto Brasileiro de Ciência e Cultura, o IBEC, Educação e Cultura, foram fundados centros de ciências, né, foram criados programas de formação de professores de ciências, né, por exemplo, a CADES, né, que certificava os professores, e tivemos várias iniciativas de reforma no ensino. Mas essas coisas aconteceram por acaso? Não. Né? Foram decorrentes de momentos históricos. A industrialização foi outro momento histórico, principalmente após a década de 70, que influenciou demais a escola,
né? Foi justamente no momento que se investiu na industrialização que nas escolas começou a se investir na profissionalização, né? Em que surgiram aquelas escolas polivalentes, em que metade do dia os alunos tinham aulas comuns, na outra metade desenvolviam alguma habilidade dentro de uma vocação, para que quando saísse da escola tivessem habilidades para ir para o mercado de trabalho. Então, pensem que esse momento de pandemia também é um acontecimento gigantesco, né? Está acontecendo no mundo todo e, com certeza, já está provocando mudanças e vai refletir na educação. Eu não digo que essas mudanças serão no sentido de aderir à educação à distância, porque como vocês já devem estar lendo por aí, ensino remoto, esse ensino emergencial não estruturado, né, para atender a esse momento, né, de força maior, e a educação à distância é uma educação estruturada, organizada, para atender a demanda de uma população que não tem tanto acesso, né, ao ensino superior, ao ensino, exatamente, porque moram em lugares mais afastados, ou porque são trabalhadores e não têm condições de frequentar uma escola, uma universidade, né? Então, eu não digo isso, né, mas esse momento já está levando a muitas reflexões, né? Nós aqui da Univasf, do Núcleo de Pesquisa, Educação e Ciência, estamos com o projeto Café com Ideias, onde nós estamos desenvolvendo lives com apoio da PROEX, justamente para refletir sobre a educação durante a pandemia e pós a pandemia, né? Bom, nesse momento, refletindo sobre a educação que nós temos, né, que durante muito tempo sempre foi uma educação muito mais transmissiva do que ativa, né? Nesse momento, estamos fazendo vídeos, usando conferências e utilizando muito dessa educação transmissiva que não está fazendo efeito. Então, nós estamos vendo que nós não temos a educação que precisamos. Então, o que é preciso fazer para que tenhamos a educação em ciências que necessitamos? E eu digo até a educação em geral, né? O que é preciso fazer? Bom, aí eu trouxe uma citação minúscula do Ático Chassó, né, que é o nosso doutor em Química, inteligentíssimo, que discute sobre ensino, né, principalmente ensino de ciências e educação química. Se educar e fazer transformações, não é com a transmissão de informações que vamos fazer isso. Logo, essas palestras sem discussão, né, contundente e simplesmente vídeos gravados não educam, porque isso é um processo apenas de transmitir informações. Produzir conhecimentos e a partir da socialização, a partir de atividade em que o estudante possa fazer algo, que ele possa refletir sobre algo, é importantíssimo no processo de aprendizagem, de uma aprendizagem significativa, como bem colocou a professora Jocilene. A socialização é fundamental. É claro que por meio das TICs, né, das tecnologias, a gente pode fazer socialização, sim, a gente pode interagir, mas a forma como isso está ocorrendo, né, de uma maneira desestruturada, de uma maneira não organizada, provavelmente não vai ter bom efeito, mas é o que temos no momento para a nossa própria sobrevivência. Uma outra citação bem interessante dele, para mostrar para vocês que esse problema não está só nas escolas, né? Que não são só os professores das escolas que maciçamente fazem ensino transmissivo, porque é claro que temos muitos professores que tentam modificar, tentam inovar no ensino. Inclusive, aqui nesse chat, nesse momento, nessa live, tem inúmeros professores que mostram que são professores desse tipo, que querem inovar, porque eles estão aqui assistindo a live, eles são ativos, eles são aqueles que fazem, né? Eles querem melhorar suas práticas. Sobre a universidade, Chassot fala o seguinte: a universidade, ela se afasta muito da escola, né? Ela também é muito transmissiva, ela é muito distanciada da escola. Aí ele dá exemplo: as aulas de laboratório são, pelas suas características, que as distinguem das demais disciplinas peculiares e instrumentais do exercício pedagógico dominante. As posturas, as vestimentas que compõem esses rituais conferem ao ensino de química, que é o que ele mais trabalha, características que levam à construção de um espaço privilegiado particular, no qual diferentes objetos e ritos marcam fortes regras de controle de classe, né? Então, dentro da própria universidade, muitas vezes nós, professores universitários, nos apropriamos de um espaço para fazer valer regras de controle sobre o outro, para fazer com que a gente mantenha a distância da escola,
né? Esses ritos, claro que no momento de uma pesquisa, né, usar todo um investimento e ter todos os cuidados com os materiais é fundamental, né, para usar todos esses EPIs, né, são fundamentais para que a pessoa não se machuque, né, para que não ocorram acidentes. Mas quando aquele estudante de licenciatura vai para uma escola, ele não vai encontrar aquele material. Muitas vezes, quando é realizado um minicurso, uma oficina na própria universidade com estudantes da escola, as pessoas que ministram aqueles minicursos, muitas vezes não têm os jaletes, né? Não tem todos aqueles equipamentos de proteção individual. Então, a realidade da escola está distante da realidade da universidade. É isso que Chassot defende. Bom, mas para a gente ter o ensino que a gente quer, a gente precisa refletir nesse ensino que está acontecendo e fazer com que esses problemas do momento sejam escadas para que a gente possa atingir o ensino que a gente precisa. Aquele ensino que forme pessoas criativas, pessoas autônomas, né, pessoas que aprendam a aprender, não é? E para isso existem muitos pressupostos teóricos da área de ensino de ciências que eu vou mencionar rapidamente, para a gente prosseguir nossa live com as discussões, né? Por exemplo, estudos de concepção de natureza da ciência versus ensinos de ciência dizem o quê? O ensino que o professor realiza na sala de aula parte da concepção de ciência que o professor tem. Tem vários estudos que comprovam isso. Se o professor tem uma concepção inadequada de ciência, se ele não entende realmente como a ciência produz conhecimento, quem são os cientistas, né, sobre circulação de conhecimento, na sala de aula ele vai desenvolver práticas e metodologias e ele vai falar coisas relativas a essa concepção e o ensino não vai ser muito bom. Né? O ensino de ciência não vai ser muito bom, e a gente tem muitas pesquisas e artigos que comprovam isso. Né? Será que nós estamos prestando atenção nas concepções dos professores das escolas? Porque eu não ouço falar. Apenas por meio de pesquisas pontuais de professores universitários que publicam artigos sobre isso. Mas, e os professores em geral? Alguém está prestando atenção? Modelos construtivistas investigativos. Nossa, quando a gente estudou durante várias décadas do século passado, tendências pedagógicas, né, abordagens pedagógicas, modelos didáticos de ensino, nós vimos que os modelos que mais estão dentro das perspectivas atuais do que a ciência do ensino e que a ciência da educação trazem são os modelos com abordagens construtivistas e investigativas. Será que nós estamos trabalhando isso? Será que nós estamos dando prioridade ao interesse do estudante, à participação do estudante da aula? Será que nós estamos escutando o estudante para saber a concepção que ele traz e a gente está trabalhando naquela concepção para que aquela concepção evolua para um conceito mais científico? Será que a gente respeita as crenças desses estudantes? Será que a gente coloca esses estudantes para investigar na sala de aula sobre os fenômenos que estão no dia a dia, como acender uma lâmpada, como ligar um liquidificador? Se nossos estudantes não sabem explicar por que isso acontece, é porque eles não estão aprendendo ciências para o que deveriam estar, né? Que compreender os fenômenos do mundo que está nos parâmetros curriculares nacionais. Parcerias escolas e universidades, que bom que hoje nós temos programa de iniciação científica, né, promovido pelo governo federal, pela CAPES. Que bom que nós temos programas de residência pedagógica que podem fazer essa comunicação entre escola e universidade. Então, nós estamos caminhando bem nesse sentido, mas a gente precisa estreitar ainda mais os laços. Nós, da universidade, precisamos parar de achar que os professores das escolas são meros executores. Professores das escolas, eles são produtores de conhecimentos escolares. Eles são operacionalizadores do currículo. Se o governo leva um modelo pedagógico e o professor não quer implementar direito, ele não vai implementar. Há um protagonismo gigantesco dos professores, historicamente comprovado, que provocaram mudanças ou não na educação, né, de acordo com o aceite ou não do professor. Nós temos professores reflexivos que refletem sobre o seu próprio ensino, que prestam atenção na aprendizagem dos estudantes. Será que as condições de trabalho dos nossos professores propiciam que eles reflitam sobre o ensino deles e sobre a aprendizagem dos estudantes? Será que a quantidade de alunos na sala permite isso? Né? E sobre a interdisciplinaridade, né? Tantos e tantos estudos falando que tratam e que comprovam como é importante
trabalhar práticas interdisciplinares para ajudar os estudantes a compreender os fenômenos da natureza, a compreender o mundo, porque o conhecimento é complexo do mundo, né? Ele foi dividido justamente para ser melhor estudado. Só que essa divisão de conhecimento, do conhecimento complexo em disciplinas, acabou distanciando as diversas áreas, e a gente tem dificuldade agora de entender o complexo, de juntar, né, esses saberes. Esse conceito de competências que a nova Base Nacional Curricular Comum traz, né, é bem interessante, né? Muitos pesquisadores discutem, nossa, tem influência do Banco Mundial, que querem massificar o ensino, mas trazem conceitos muito importantes, né? Muitas pessoas acreditam que o professor tem que ensinar teorias, leis, mas não é só isso. Tem que ajudar o estudante a desenvolver competências, a aprender valores, né? Na escola, o estudante tem que aprender conhecimentos de diversas formas, inclusive a fazer várias coisas, tem que desenvolver habilidades, são várias habilidades, desenvolver boas atitudes em relação ao mundo, à natureza, ao outro, à diversidade, né? Cultivar bons valores. Tem várias coisas hoje que a gente sabe que são importantes de ser desenvolvidas na escola e que os pais podem ajudar os filhos a desenvolver em casa, nesse momento de isolamento. A criatividade, a curiosidade, a metacognição, a flexibilidade, dentre outras coisas, né? Quando a criança ela é bem pequenininha, que ela está começando a conhecer o mundo, ela começa a falar, ela pergunta muitas coisas. Tudo que ela vê é um acontecimento mágico, tudo é maravilhoso, tudo é motivo para ser apontado, para ser apreciado, né? E a própria sociedade poda isso. Cala a boca, menino, não é hora de falar, fica quieto, menino, para de perguntar. Chega, né? De perguntar. Toda a criatividade... Chega de perguntar, a árvore tem que ser pintada, a parte de cima verde e o tronco marrom. Não, mas eu quero pintar de azul. Não pode, a árvore é assim. Toda a criatividade da criança não faz a criança refletir sobre as coisas, porque o professor já dá o conhecimento pronto, ele dá informações, né? E a flexibilidade? A criança, desde pequenininha, precisa aprender a ser flexível, a compreender o outro, a estar aberto para aprender coisas novas. Será que a gente ensina isso? Quando nós, pais e professores, somos inflexíveis com a criança, o que ela está aprendendo, né? Porque nós ensinamos mais por ações do que por palavras. Avaliação formativa. Quando a gente só aplica provas de marcar, né, de múltipla escolha, sobre o conteúdo conceitual, e a gente homogeneiza todos aqueles estudantes, não faz outros tipos de atividade avaliativa. A gente está fazendo uma avaliação que considere o desenvolvimento de cada estudante, e a gente está avaliando o quanto um estudante é melhor do que o outro na hora de responder aquela prova, né? E, ao final, uma coisa que é importantíssima, que é um tema muito caro para mim, que é a inclusão escolar. Né, que a gente sabe que a gente precisa aprender a incluir, a enxergar a diversidade que existe, está no mundo, que tantas e tantas pessoas hesitam em enxergar, que dizem não querer enxergar, porque ele foi passado desde pequenos, né, um mundo elitista, um mundo machista, um mundo racista, né, um mundo sexista. É preciso a gente abrir os olhos e ser mais flexíveis, sermos mais flexíveis, né? Nem tudo que a gente aprendeu quando a gente era pequenininho é a verdade que a gente deveria aprender, né? Então, Joceline colocou muito bem. Um bom professor é aquele que sempre está aberto a aprender, né? O bom professor é aquele que é um bom aluno, é um bom estudante, né? Vamos tirar essa palavra aluno, né? Sem luz. E seguimos discutindo na nossa live. Aluno é aquele termo que a gente... É mais uma dessas coisas que a gente aprendeu desde sempre, falar aluno, mas na verdade, o ideal é que não seja, né? Falado dessa forma. Sim, a gente acaba esquecendo, não é, Eli? A gente acaba naturalmente comentando e falando o tempo todo, até para nos artigos diversificar a palavra. Menina, já tem muitas perguntas aqui, mas eu vou começar com as minhas mesmas, porque eu sou assim mesmo. Na verdade, mais um comentário, né, dentro do que a gente está conversando. Que, assim, a gente sempre teve uma dependência muito grande da figura do professor, isso tanto na escola quanto na universidade, né? Então, assim, como a gente falou também, né, a gente tem esse mesmo modelinho de você ter aquela pessoa que está ali na frente, essa pessoa é a portadora do conhecimento. E o papel que muitas vezes existia para o professor era da pessoa que está
despejando aquele conhecimento em você, como aluno, né? Você estava ali para aprender porque você não sabe de nada. Então você vai ter que absorver aquilo que está sendo falado por aquela pessoa que está ali na frente e que sabe muito mais do que você. E isso aí, né, da minha percepção ao longo dos meus aninhos de vida aí, foi uma coisa que foi melhorando, né? Eu lembro que minha mãe falava muito que em sala de aula você não pergunta, você não questiona o professor, né? O ensino dela foi muito dessa forma. Tinha um professor lá na frente, ele falava aquilo que tinha que falar, você anotava aquilo que tinha que anotar, dali a algum tempo fazia uma prova em cima daquilo e era isso. Você não podia ficar interferindo naquela exposição que aquele professor que está ali na frente fala. E isso foi melhorando ao longo do tempo, de forma que quando eu entrei no ensino médio, por exemplo, era uma coisa muito mais fluida, muito mais tranquilo conversar. Na faculdade também tive professores que tinham uma abertura maravilhosa. Tento ser uma professora que tem uma abertura também para estar conversando com os alunos. E aí, de repente, a gente chega nesse momento de pandemia. Como a Josi falou, como a Gi falou também, agora você não tem uma interação entre o professor e o aluno. Você tem um professor que grava uma aula de 1 hora e que disponibiliza aquela aula lá, que é uma palestra. Não é uma aula, é uma palestra. E que os alunos não podem colocar as suas próprias curiosidades, desenvolver aquele questionamento que deveria ser tão natural e deveria ser tão importante, porque é isso que, na verdade, a gente tem que estar formando, né? É a pessoa conseguir fazer aquele raciocínio lógico de pensar, eu tenho essa informação e eu tenho essa informação e, ok, se eu fizer isso, dá no quê? A gente não tem mais essa possibilidade nesse momento, da forma como as aulas estão sendo feitas, né? E aí a minha questão vai para as duas. Se vocês veem como isso poderia ser resolvido, talvez num espaço curto de tempo, né, que é o que seria mais imediato, a gente tem uma fé de que em algum momento as aulas presenciais vão voltar, apesar de que a gente não sabe como vão ser essas aulas presenciais, mas enquanto elas não voltam, como que a gente pode retomar aquele rumo que a gente estava tomando? Porque, de fato, nesse aspecto, a gente está tendo um retrocesso muito grande, a gente está voltando a ter aquela figura da pessoa que sabe tudo, que está ali na frente falando e que você tem que absorver aquilo e depois vai ser avaliado somente o quanto você sabe daquele conteúdo e não todas aquelas competências da BNCC, elas não estão sendo avaliadas, né? A gente está só avaliando realmente conteúdo. E o que é que vocês acham, então? Se isso tem alguma perspectiva de como que a gente consegue resolver isso? Gisele, posso falar como é? Lili, bem interessante, mas é bom ponderar em algumas questões. A educação, ela é de uma complexidade muito grande. E se a gente partir pelo pressuposto de que a concepção de como o professor concebe esse aluno, como o professor concebe o ato de aprender e de ensinar, isso vai fazer com que nós tenhamos uma ideia de como esse professor vai se portar, independente de ser na aula presencial ou usando a tecnologia mais avançada do mundo. Aí Saviani tem uma frase que ele diz assim: coloque uma atividade, se é que pode existir, ultra, mega, super retrógrada, tradicional, na mão de um professor que tem uma formação diferenciada, que tem um olhar diferenciado da educação, ele vai fazer com que aquela atividade, tida como tradicional, seja uma atividade interativa e que os alunos aprendam. Pegue uma atividade ou ultra, ou mega inovador, interativo, coloque peça um professor para ministrar, que ele tenha a postura de que o aluno aprende só ouvindo, que ele precisa falar e o aluno aprender, que ele vai transformar aquilo em algo tradicional. Em linhas gerais, é isso que ele fala. Então, assim, lógico que aquele professor que lá no presencial ia lá, sua aula era meramente expositiva, que os alunos também não interagiam, estão fazendo a mesma coisa, mesmo usando uma tecnologia que a gente tem como algo contextualizado, mais moderno, mais interativo. Outros aí, eu já estou acompanhando, por outro lado, outros professores, aulas super criativas. E são que perguntam, que interagem, que chamam os alunos, que falam, que possibilitam que um aluno interaja com outro, que o aluno leia, que o aluno participe, porque isso é o que ele fazia na sala de aula. E também tem outros casos de professores que eram super
criativos, que eram super mobilizadores e que estão se sentindo presos, não estão conseguindo fluir. E outros que não, que ministravam suas aulas e estão se descobrindo usando a tecnologia. Veja a complexidade. Por que eu coloco isso? Para a gente não ter aquela ideia muito fechada. Agora é assim. Antes não era assim. Não. As relações, os instrumentos, como eu falei no início, os instrumentos podem mudar, mas a base que fica é como nossos professores estão sendo formados, como os nossos alunos estão aprendendo, como é que eu consigo. Então, a minha primeira colocação, até para passar para a Gisele, é desenvolver essa postura de estar sempre querendo aprender mais, buscar coisas novas, colocar o erro, aí eu pego o Piaget, que o erro faz parte da construção que eu não sei, ou de usar uma tecnologia, eu aprender algo, é essa postura de querer saber por quê, como, fazer como. E aí vem a figura do mediador, do mais expert, aquele que sabe sobre aquilo mais, sobre o que já desenvolveu, que teve experiência com qualquer conteúdo, com qualquer instrumento, ser o mediador nesse momento. E aí, para passar para a Gisele, até porque a gente pode aumentar essa discussão, e uma forma de ciência como instrumento, porque a ciência, ela cresce através de sempre querer buscar mais, sempre ver algo além do que o cotidiano vê, enxergar nas entrelinhas, ver. Então, essa busca, o ensino científico, a busca de ir além do que eu vejo, além do que eu toco, é muito científico, então eu acho que a ciência colabora muito. Bem, Gisele. Sim, Lili, eu acredito que o que precisa ser feito, né? A pergunta de modo geral. Bom, no momento de isolamento, a gente precisa observar a criança, né? Ter como foco a aprendizagem e despertar o desejo nela, no que mais for possível, tentar trabalhar em cima dos interesses da criança. Por exemplo, meu filho Geraldinho, ele gosta muito de Natal. E ele já ficou me perguntando, mãe, quando é o Natal? E eu falei, Geraldinho, o Natal vai demorar muito ainda, por favor, não fique falando todo dia de Natal. E ele fica me perguntando. Aí ele veio com a agenda e falou assim, mãe, me mostre o Natal aí. Aí eu mostrei em 2 lugares do calendário, né, na folha e no calendário completo, e nós marcamos, eu marquei o nome Natal com ele, no 25 de dezembro, falei que ia demorar e tal. Não é que Geraldinho se esforçou para aprender a contar, ele está até o 20, mas ele quer chegar ao 25, só para contar os dias que vão chegar o Natal, que vão demorar para chegar o Natal. Por quê? Porque partiu do interesse dele, né? Às vezes a gente quer empurrar para a criança, principalmente a criança muito pequena, a gente quer que ele aprenda determinados conteúdos escolares, porque a gente está com medo, né, de não estar fazendo a coisa certa, não estar sabendo ensinar, e que a criança está perdendo um ano. Mas se a gente for pegar o que está no nosso cotidiano e for trabalhando com a criança para complementar alguma atividade que tenha sido passada pela escola, né, no módulo do livro, aquilo vai ficar mais interessante para a criança e ele vai começar a aprender coisas, né, do mundo, que são coisas importantes, que também a escola deveria estar ensinando. Sim. Né? E aí depende muito da faixa etária, de como trabalhar isso e do que trabalhar. Por exemplo, crianças muito pequenas, de até 5 anos, em fase de pré-alfabetização, a gente pode trabalhar com os produtos que estão dentro do armário, com os rótulos dos produtos. A gente pode fazer receitinha, tem várias mães fazendo receitinha, para que ele experimente os gostos, as cores, né? Para que ele comece a observar as letras, as palavras. Então, são várias maneiras que a gente pode utilizar, né? A gente tem que trabalhar nossa criatividade para isso, para a gente explorar o mundo com nossa criança. Você tem um quintal, explora seu quintal, faz o piquenique no quintal, acampamento no quintal, vamos identificar os bichinhos, vamos fazer uma leitura. Então, tem várias maneiras, né? Pré-adolescentes e adolescentes já é de uma outra forma, né? Então, as atividades, elas vão ter que ser voltadas
para outros tipos de tema, de interesse, está no momento de ler livro, porque se a gente deixar, nossos adolescentes só querem ficar jogando jogos eletrônicos ou assistindo filmes ou nas redes sociais. Né? Ou nas redes sociais. E a gente sabe que isso não é bom para ninguém, né? A gente sabe que aquela socialização ali, ela é limitada, ela tem um limite. Então, a gente precisa pensar em estratégias para a gente estar desenvolvendo atividades com esses jovens e pré-adolescentes. Por exemplo, eu tenho 2 adolescentes aqui em casa, além do meu filho de 5 anos, né, que a gente elabora essas atividades de quintal e tal. Eu digo que eu sou a louca dos jogos, né? Eu saí comprando tudo que era jogos que eu achei de todos os tipos. Então, tem jogos que a gente trabalha educando pequenininho, né, no período da tarde, em que ele estaria na escola. E tem os jogos para jogar em família, que a gente consegue também inserir o pequenininho, mesmo que ele não saiba jogar direito, para a gente jogar jogos de tabuleiro com nossos filhos. Joga baralho, joga dominó, são coisas que existem há tanto tempo. Vamos conversar, vamos almoçar em família, vamos fazer um jantar especial, amanhã é sábado, né? Vamos tentando fornecer para os nossos filhos a oportunidade de se apropriar da família e de fortalecer esses laços familiares. Né? Para que serve a educação? Por que a gente vai para a escola? Né? A gente vai para a escola para garantir que as pessoas aprendam conteúdos que foram escolhidos pela sociedade e que essas pessoas não devem deixar de aprender para que possam saber viver no mundo, né? Viver nessa realidade. Então, por que não trabalhar conteúdos que são significativos, né? E até os pais que não têm muita escolaridade ou que não lembram de muitos conteúdos podem pesquisar na internet, né? O Google está aí para ajudar todo mundo. Como funciona o liquidificador? Por que o liquidificador liga, né? São tantas coisas de ciências que a gente pode explorar com coisas da nossa própria casa. Né? Tem tantos canais no YouTube que mostram experimentos simples que se faz com sal, com água, com óleo, né? E a gente pode explorar ciências, vinagre, né? Porque a gente tem que pensar, né? A idade do nosso filho e a necessidade do nosso filho. Então, manter o foco na criança, no jovem, no adolescente. O foco precisa ser ele. O que ele precisa, né? E o que eu preciso fazer para que ele aprenda. Sim. Partindo sempre da motivação, estimulando a criatividade, a curiosidade, o diálogo, né? A abertura, a flexibilidade. Então, tem várias coisas, a reflexão que a gente precisa estimular e que a escola, durante muito tempo, não tem estimulado de forma geral, né? Durante muito tempo, a escola não tem se preocupado muito com essas coisas. Mas para memorizar mesmo, trabalhar a memorização. Sim. Né? E quando a gente memoriza uma coisa que não é significativa, a gente esquece. Né? Então, a gente pode trabalhar de uma outra maneira, né? E vocês, professores, que estão já ministrando aula, nós da Univasf ainda não estamos ministrando aula remota, mas professores das escolas, podem tentar explorar. A professora Rosângela Souza fez uma live pelo Café com Ideias essa semana e ela discutiu a importância de explorar as redes sociais, explorar a sala de aula do Google, explorar esses recursos gratuitos que tem aí na internet, para que a gente não fique só com palestra, né? Porque palestra informa, mas não constrói conhecimento, né? Pode provocar reflexões, mas em criança é muito complicado uma palestra provocar grandes reflexões, né? É mais fácil com a gente aqui. É isso. A gente sempre teve muito de jogar no colo da escola e do professor a responsabilidade pelo ensino e, de repente, caiu no colo dos pais também, né? Quem queria e quem não queria. E realmente é importante a gente estar também procurando se reinventar nesse sentido, né? Procurar novas formas. O Gustavo Frente perguntou aqui, gente, essa pandemia pode acelerar uma revolução na educação, trazendo mais esse espaço virtual que o espaço físico? Podem responder, qualquer uma das duas. Posso falar, Josi? Sim, Gisele, pode começar. Pode falar. Eu não acredito que nós vamos trocar de educação de ensino presencial para ensino à distância. Ensino à distância, na minha compreensão, é um tipo de ensino muito específico para situações específicas e para pessoas que têm muita autonomia e muita organização e disciplina para estudar. Tem muitos cursos que são promovidos de educação à distância que não dão suporte e as funções necessárias para que o estudante realmente aprenda. E a gente sabe disso, né? Então, não acredito e não tem como o ensino presencial ser substituído por ensino à distância, porque a interação, a afetividade, o contato é muito importante.
Nós, seres humanos, somos seres eminentemente sociais. Desde os primórdios, a gente vive em grupo, porque a gente aprende em grupo, né? Quando a criança está em casa com dificuldade de falar, com dificuldade de comer, que vai para a escola e começa a falar e começa a comer, por que é? Porque está vindo o amiguinho fazer, porque quer se inserir, porque quer fazer parte, porque quer ser igual, né? Nós, seres humanos, temos essa necessidade de fazer parte, de compartilhar, né? De aprender com o outro. Então, certamente, acredito que esse momento é mais propício para reflexões sobre o ensino presencial que nós temos, para que a gente busque um ensino presencial mais eficaz, né, que ajude os estudantes a desenvolverem mais habilidades do que simplesmente acúmulo de conhecimento. Sim. Concordo com o que a Gisele fala, realmente eu acho que, e não é o ideal, a gente não preza, a gente não deve prezar e nem discutir, levantar uma bandeira de uma substituição, porque senão a gente vai cair na mesma história que a gente traz de quando o ensino era só presencial, que havia uma repulsa por tudo que era tecnológico, né? Então, o ideal é criar esses espaços intersticiais, usando a terminologia da Santaella, onde, no momento presencial, a tecnologia interaja de forma sem fronteiras, onde o professor pode realmente pensar novas formas de ensinar, usando a tecnologia, fazendo com que a tecnologia e o ensino presencial, o ensino que também já foi se construindo, se entrelaçam, se articulam, criando aprendizagem. Por quê? Porque assim vai dar conta de uma aprendizagem voltada para uma realidade, voltada para o interesse, usando as plataformas que temos aí, Gisele citou algumas, mas nós temos uma infinidade de plataformas, fazendo do nosso ensino presencial um ensino mais próximo da realidade em que vivemos. Então, acho que, nesse sentido, é a bandeira que nós temos que levantar. Porque, também concordo com Gisele, esse olhar, esse toque, o chegar, a presença, é muito importante. Né? E, lógico, que vai ser muito importante também trazer essa realidade tecnológica, essa inovação da ciência para a escola, para interagir, para aprender, para fazer algo articulado. Sim, massa. O João Alberto perguntou, professora Jacilene, como os professores podem se planejar para o novo ensino médio durante a pandemia, sendo que as escolas têm até 2022 para fazer essa mudança e os professores deverão realizar mais aula prática? É para mim, mas Gisele também fique à vontade para responder. Realmente, João, é um desafio, como para todos. O ensino médio, eu acho que ele fica mais desafiante ainda, e você coloca muito bem, porque esse novo ensino médio, ele surge com várias críticas e com várias lacunas. Tem muita coisa interessante, sim, tem coisas interessantes, mas tem coisas que não foram dialogadas, sim. Então, o que acontece? Existe uma pandemia, existe uma preparação de algo que ainda está em construção, de algo que muitos professores não participaram da construção, e aí se depara com o quê? Com uma proposta de aumento de carga horária, de exclusão de algumas disciplinas que são essenciais para essas relações, avança, no caso de propor uma educação integral, avançando na questão da proposição de que o aluno possa, e é uma coisa que eu acho interessante nessa proposta, e eu já vou responder a questão desse, como o professor pode se preparar, que o aluno possa, de repente, fazer um gerenciamento dos seus horários, do seu caminho, do seu itinerário, e isso é interessante nessa proposta, né? Não é interessante tirar algumas disciplinas que são essenciais, né? Isso aí mas é interessante tentar essa autonomia, que é algo que a gente sempre priorizou e buscou a autonomia do aluno ao gestar seu próprio conhecimento. Mas, por outro lado, essa proposta, o que é que se depara? Com uma questão mística com relação à figura do professor, a de quem vai ensinar, se precisa de formação, se não precisa de formação, enfim. Mas a tua pergunta é, como esse professor do ensino médio, né, dentro dessa pode realmente, quais estratégias? Eu acho que, como esse ensino médio está sendo implantado
o ideal é que cada professor, o primeiro passo é estudar esse ensino médio. O que realmente, sair do senso comum, sair das discussões rasas e se debruçar para pontuar o que realmente tem efetividade e aponta para uma coisa interessante, e ver o que realmente não funciona e discutir com seus pares para mediar outras formas, outras estratégias. Porque nesse momento, João, o que eu percebo é que a gente fala muito do novo ensino médio, mas nós não conhecemos esse ensino médio, né? Porque não foi uma discussão amplamente divulgada. Então, eu acho que a primeira estratégia é esse, professor, estudar realmente esse ensino médio e pensar em proposições para esse ensino médio baseado nas novas tecnologias, sim, na realidade, no contexto desse aluno. E, como o Gisele bem falou, acho que é um momento, nós estamos precisando ouvir os nossos jovens, ouvir mais o que eles querem. Então, a estratégia que eu acho base agora, por quê? Porque eu participei de uma palestra onde muitos professores tinham muitas dúvidas ainda sobre o novo ensino médio. Então, eu acho como uma estratégia básica seria, se você vai ensinar no novo ensino médio, estude esse novo ensino médio, para se posicionar, para se colocar nessa situação e poder opinar de uma forma com mais segurança. Não sei se te respondi. Se não respondi, escreve aí, Lili, passa para mim, ou então a gente marca outro momento para a gente conversar também. Massa. Quer comentar, Gi? Tem uma pergunta já específica para você aqui. Eu quero comentar essa também. Não, obrigada. Professora Gisele, de que forma as escolas devem agir com a inclusão em tempos de ensino online? O João Alberto também, acho que é o mesmo João. Oi, João. Inclusão de pessoas com deficiência? A inclusão, acho que é pessoas com... Né, dar aula virtual para um surdo, para um cego. Para auxiliar uma pessoa nesse processo de inclusão escolar, a gente precisa ter sensibilidade, né, e usar a criatividade para elaborar estratégias para que ela tenha condições, as mesmas condições de aprender que as outras pessoas. Então, as possibilidades de incluir um estudante cego, um estudante com deficiência auditiva, né, um estudante autista numa aula que está sendo online, é diferente, né? As estratégias utilizadas para cada uma dessas situações serão estratégias diferentes. Então, o que o professor pode fazer é encontrar maneiras de adequar aquela aula, adequar aquela atividade, de maneira que aquela pessoa com deficiência possa estar aprendendo com os outros estudantes que estarão participando da aula. Quando se trata de estudante autista, que é o grupo que eu mais trabalho, aulas online são muito complicadas, porque a maioria dos autistas, muitos autistas têm hiperatividade associada, com comorbidade associada ao autismo. E vocês sabem que uma pessoa com TDAH, né, com hiperatividade, tem dificuldade de ficar muitos minutos parado, né, prestando atenção, se concentrando. Então, é preciso fazer as atividades de uma maneira mais diversificada, não ficar gravando vídeos muito longos ou aulas muito longas, intercalar atividades entre um vídeo e uma atividade de produção de texto, produção de desenho, escrita, seja lá o que for, né? Então, na verdade, a forma de incluir, ela vai depender não só da deficiência do indivíduo, mas também do próprio indivíduo. Porque assim como a gente tem autistas hiperativos, a gente tem autistas extremamente quietos e hiperfocados. Então, ele pode parecer que ele está prestando atenção na aula, mas ele está pensando em outras coisas. Ele está observando um quadro que está lá no fundo do quarto da professora, que está ali no vídeo. Então, nesses casos, é sempre importante ter uma pessoa que dê suporte, né? No caso de um autista, alguém que medique, pode ser a mãe, o pai, o irmão, né? Alguém que possa estar atento a essas questões e possa estar chamando essa criança no momento que ela estiver com hiperfoco, né? Ou então dialogando também com a professora para combinar outras atividades. Crianças pequenas, autistas, não têm frequentado muito as aulas, né? O meu pequenininho mesmo, de 5 anos, não está frequentando as aulas da escolinha dele online.
não estavam funcionando. Né? Eu passei um mês tentando, não surtiu efeito, foi bastante perda de tempo. Então, o que foi que eu fiz? Eu organizei os horários para que diariamente, das 2 da tarde às 5 horas da tarde, com um intervalo para o lanche, né, ele fizesse atividades no módulo e também fizesse atividade de jogos didáticos. Né? Por isso que eu digo que me tornei a louca dos jogos. Comprei muitos jogos didáticos e também improviso bastante e peço apoio para meus filhos mais velhos, né? Porque eu trabalho de forma remota o dia todo. Então, inicialmente, eu comecei ensinando e com problemas para conseguir conciliar com o meu trabalho, mas aí meus filhos mais velhos estão me dando assim, um suporte maravilhoso. Né? E aí eu posso só olhar, sugerir os jogos que eles vão jogar, observar, né, coordenar, de certa maneira, a atividade, mas eu não preciso estar executando. Mas as mães que podem estar do lado dos filhos é muito melhor, né, que podem realmente estar jogando com a criança, estar observando o que a criança fala, estar estimulando para que aquela criança tenha curiosidade sobre aquilo que falou, né, fazendo perguntas, mostrando histórias, explorando livros. Então, tem muita coisa legal aí que dá para fazer de uma maneira a incluir, né, a fazer essa inclusão escolar, mesmo fora da escola. Tem até um comentário aí falando sobre o homeschooling, né, que é algo que acontece nos Estados Unidos, né, em alguns estados dos Estados Unidos, e que aqui no Brasil tem sido bastante discutido, inclusive nesse tempo de isolamento as pessoas começaram a discutir ainda mais, porque de uma certa maneira a gente está fazendo um homeschooling agora, né, as pessoas estão tendo dificuldade e devem estar percebendo que para fazer homeschooling precisa de tempo e dedicação. Sim. Né? Para o pai fazer homeschooling, precisa tirar aquele período do dia que a criança estaria na escola, que o jovem estaria na escola, e coordenar as atividades didáticas, inclusive planejar essas atividades. Não é? Como a professora Jocilene falou belamente, não é fácil ser professor. É um processo muito complexo, inclusive a formação do professor é complexa e depende de uma gama de saberes e conhecimentos. Tem vários teóricos do currículo que discutem muito isso, Maurício Tardif, Selma Garrido-Pimenta, né? Gautier, né? Schumann. Então, não é fácil ser professor. Mas se os pais querem ser professores ou precisam, como nesse momento, precisa planejar as atividades, precisa manter uma rotina, os horários certos para as atividades, precisa observar que objetivos ele quer alcançar com aquela atividade, né? Eu quero que meu filho desenvolva a coordenação motora fina. Então, quais atividades eu posso fazer para isso? Se ele não sabe, ele tem que pesquisar na internet. Que bom que tem o Google, né? O oráculo. Né? Eu preciso que meu filho aprenda sobre a Segunda Guerra Mundial. Né? Vai mandar o menino simplesmente ler um livro de história? Isso é muito chato. Né? Pede para o menino ler, mas discute com o menino depois, né? Passa algumas perguntas, faz uma discussão, debate em família. Né? A ideia é tornar a situação mais agradável, até porque a situação de isolamento não é agradável, né? É atípica. Então, a gente precisa considerar esse aspecto emocional muito mais do que fora da pandemia. Sim, sim. Tá bombando de perguntas, gente. Eu nem acho que vai conseguir responder tudo pelo tempo da live mesmo. Mas o Fernando Loureiro comentou: até a limitação de acesso à internet é uma barreira para aulas virtuais. Entre 80% e 90% dos meus alunos têm acesso restrito à internet. Ele ensina numa escola localizada em Anajatuba, Maranhão. Né? Então, assim, a gente ainda tem tantas barreiras antes de chegar no homeschooling, né? Mas o ensino remoto, nesse momento, realmente está sendo um desafio para todos os lados. E eu queria até fazer um comentário, Gi, na fala que você estava falando, né? No caso das crianças autistas, de ter alguém do lado que esteja observando se a criança realmente está focada ou não está. No meu caso, eu não tenho crianças, pelo menos até agora, não foram diagnosticadas com autismo, né? Mas são crianças pequenas, que têm uma dificuldade de foco também, né? Pela própria questão da idade. E uma coisa que eu conversei, que talvez ajude alguns pais, eu tenho conversado muito próximo com a escola, né? No sentido de que eu tenho o medo de estar deixando de pegar uns sinais que talvez para alguém que tem uma formação específica sejam sinais muito claros de que a criança não está absorvendo, que a criança não está focando, que a criança está triste de estar naquela, né? Eu vou ter que assistir aula, né? E ter que sentar ali na frente. Sinais de que não está desenvolvendo as competências, porque pode até estar conseguindo escrever a letra R,
mas tem 500 outras competências que ela também deveria ter ao final desse ano e que eu, não formada, não tenho capacidade de estar avaliando, mas se você forma um vínculo, se você forma uma parceria com a instituição que teu filho está estudando, de estar conversando, de estar mostrando, olha, eu estou observando isso, o que é que isso quer dizer, ou então o que é que eu preciso observar, e estar recebendo essa orientação, facilita muito o teu trabalho, né? Ou pelo menos deixa menos difícil. Eu não estou conseguindo pronunciar esse nome, mas bem. A BNCC nos apresenta o desafio da reinvenção das práticas. As estratégias de aprendizagem caminham no sentido da autonomia, protagonismo e a vivência das metodologias ativas. É o que a gente espera da BNCC, né? Mas como é que a gente consegue isso nesse cenário? Em que a gente não está tendo essa avaliação por quem tem a competência para estar avaliando isso, né? Pode responder qualquer uma das duas. Querida, a pessoa quer saber como avaliar? Não, a pessoa fez esse comentário. A pergunta foi mais minha, né? Foi mais uma reflexão minha. A pessoa fez esse comentário e eu estou refletindo em cima do que a pessoa colocou, né? Que a BNCC traz isso, mas como é que a gente consegue trabalhar isso se a gente não teve essa formação, né? Como Joceline coloca muito bem, todo professor precisa ser um eterno aprendiz. E nós pais, enquanto nessa tarefa de ser educadores, inclusive formais, né, muitas vezes, com algum suporte do professor ou não, nós também precisamos ser grandes aprendizes e investir em nossa formação continuada. De que maneira? Buscando assistir vídeos, fazer cursos, ler um pouco sobre como trabalhar de uma maneira nessa perspectiva mais construtivista, com o uso dessas metodologias ativas, que são metodologias que priorizam a participação do estudante, né? Dá para fazer isso pela internet? Dá para fazer tudo pela internet. Dá para fazer tudo pela internet. Mas se a base da metodologia ativa é a participação e a ação do estudante no processo de construção do seu conhecimento, não é por meio de palestra que aquele estudante vai aprender. Sim. Né? Então, a gente precisa propor atividades e talvez, quem sabe, acompanhar por meio de lives mesmo, por meio de webconferência, como aquela criança está desenvolvendo, né? Propor que crianças façam determinados trabalhos e apresentem para os colegas esses trabalhos, sim, também por webconferência, sempre propiciando que o estudante reflita sobre, que o estudante trabalhe em cima de temas, de problemas e de questões do cotidiano dele, que sejam do interesse deles, né? Mas trazendo conhecimento, né? Conhecimento escolar nisso, propondo atividades que eles possam fazer algo, que eles possam se envolver de uma maneira mais ativa e propiciar reflexões e discussões entre os próprios colegas e o professor. Né? Não precisa o professor só ficar falando. Sim. Vamos deixar o estudante descobrir um pouco, observar o fenômeno, refletir e lançar hipóteses. Porque a criança, desde pequenininha, ela o tempo todo fica na mente criando hipóteses para as coisas do mundo, né? Quem já leu alguma obra de Jung, né? Ele conta um pouquinho sobre esse processo de pensamento da criança. Então, a criança, ela fica lançando ideias do que pode ser, que são o quê? Hipóteses, né? E a gente poda isso, porque a gente dá tudo pronto, sim, né? Até no processo de educar dentro de casa, a gente não tem que fazer tudo pelo nosso filho. Não é porque a gente tem que acompanhar as atividades escolares que a gente tem que estar ali do lado do menino, sim, praticamente segurando na mão. A gente tem que orientar, mas a gente tem que dar o espaço para a autonomia, porque até a criança autista pequena precisa ter autonomia. Na live do Café com Ideias dessa semana, que eu discuti da semana passada com a doutora Kaline, né, doutora em psicologia, ela falou assim, está cheio de pais que ainda estão vestindo a roupa do filho e penteando o cabelo sem necessidade. Não é porque a criança tem deficiência que ela é deficiente. Não, a criança é eficiente. A deficiência é alguma dificuldade que ela tem. Se ela já aprendeu a vestir a roupa, mãe, por que você ainda está vestindo? Sim. Se seu filho sabe realizar atividade escolar, por que você está realizando do lado dele, colada com ele? Ele precisa desenvolver autonomia, né? Sim. Então, de uma certa maneira, educar é pensar nisso, né? É orientar, mas dando espaço para que o estudante desenvolva. As metodologias ativas
tem essa base, né? Do estudante fazer, refletir, produzir, construir, discutir, né? Propiciar esse estudante que consiga utilizar esses conhecimentos para o mundo depois, né? Para a vida dele, não só para aquele momento ali estourar. Não sei se tem mais tempo, mas eu gostaria de comentar alguma coisa, porque esse tema metodologia ativa é um tema muito especial para mim. Eu vejo as metodologias ativas, diferente do que o próprio nome insinua para alguns professores, que ativa é botar o aluno para correr, agora o aluno para se movimentar. Não, muito mais do que isso. Esse movimento de metodologias ativas, ele vem, na verdade, organizar um grupo de ações e de atividades que nós, professores, já desenvolvíamos ao longo das nossas ações, das nossas práticas e praxis docente, mas com outra terminologia ou de forma muito pontual. Por quê? Porque a metodologia ativa, a Gisele bem colocou, vem com um nome muito forte, aliado a ela, que é protagonismo. Mas não é só protagonismo de quem aprende, é o protagonismo também de quem ensina, mas mais de quem aprende, porque na relação dialética do ensinar e do aprender, eu aprendo e ensino ao mesmo tempo. Sim. Então, essa postura do professor se colocar como protagonismo da sua aprendizagem, do seu ensino, do aluno também. E aí a gente vê, usando o termo dessa live, uma desconstrução de alguns conceitos que nós, da pedagogia, aprendemos. Na teoria tradicional, que sempre tem que existir um foco. Na teoria tradicional, qual é o foco? O professor. Ele ensina, ele fala, ele é o detentor do saber, ele precisa se fazer respeitar, ele precisa saber que sabe ensinar. Sim. Depois se desloca isso, não é o professor o foco da educação, do ensino escolar, é o aluno. Vem com toda a questão da teoria humanista, o foco como se fosse um pêndulo, agora de um lado, agora de outro. Aí vem o aluno, não, o foco é o aluno, é o interesse do aluno, porque o professor não ensina, ajuda o aluno a aprender, tirando o papel mediador do professor. Em seguida vem toda aquela questão tecnicista, não é o professor, não é o aluno, é a metodologia. Aí vem um bombardeio de novas formas de ensinar, o GVGO, as diversas formas de jogos em sala de aula, ou seja, é a técnica que está no foco da educação. E aí, nesse novo movimento de resgate, de atividades que o professor já desenvolve, apontando para novas, a metodologia ativa. Tanto como foco da aprendizagem estão o professor, sim, o aluno, sim. As metodologias, sim. Então, essa metodologia ativa vem com esse movimento de colocar em atividade, em ação, todos os elementos importantes na composição do aprender. Pessoas. E aí, lógico, como o aluno, historicamente, desses focos, foi sempre o desfocado do papel da educação, a metodologia foca, então, ele é o ser que aprende, mas ele também te ensina. E aí vem com toda a questão das novas tecnologias que estão aí, trazendo novas formas de se hibridar esse conhecimento, de se articular em sala de aula, trazendo essa ideia de que levar o outro a pensar, levar o outro a refletir, é a melhor forma de aprender. Quando o professor se debruça sobre o seu planejamento, ele precisa pensar: se eu fosse uma criança, se eu fosse o meu aluno, eu gostaria de aprender dessa forma? É a tomada de consciência, se colocando no lugar do protagonismo, também de quem está ensinando e quem está aprendendo. Então, é muito interessante esse movimento, porque ele tem dá uma ideia ao professor de sempre estar olhando a sua prática, sempre estar olhando para o outro, de estar atento de quando o aluno fala, o que é que eu aprendo daquilo ali. Então, isso é muito importante, de fazer práticas interativas, que levem a pensar, que levem a aprender de forma significativa. E aí, quando se coloca de significativa, vem o que Gisele falou, e que Liliane pontuou em algumas questões da sua fala. Significativa significa ser interessante, ser atual, ou se não é atual, fazer links com a atualidade, ser algo
que seja ministrado dentro das fases do interesse psicológico, emocional e do desenvolvimento infantil, do adolescente e do adulto. Não adianta eu querer ensinar uma adulta a ler e escrever da forma com que eu ensino a criança de 5, 6 anos. É diferente. Então, pensar nessas atividades, que significado? Ensinar algo que seja compatível com a faixa etária. Então, esse olhar do seu planejamento, essa interação de propor coisas criativas, diferentes, buscar aprender, puxar a realidade, puxar uma música, puxar de repente uma matéria de um blog, puxar de repente um meme, trazer vida para a sala de aula, é ser protagonismo do seu ensino, da sua aprendizagem, e é possibilitar que o outro, que é o estudante, também seja protagonista. Maravilha. Gente, a discussão tá maravilhosa. Tem muitas perguntas não respondidas, inclusive, aqui. Mas, infelizmente, a gente já meio que extrapolou um bocado o horário. Por incrível que pareça, já vai em quase 2 horas de live. Então, as outras perguntas depois eu vou estar passando para vocês, para ver se vocês têm o desejo de fazer um vídeo curto e a gente coloca aqui no canal para estar respondendo, ou se responde mesmo por escrito, alguma coisa assim, tá? Para não ficar ninguém sem a resposta que merece, né? Mas se vocês têm alguma coisa que vocês queiram complementar, vocês têm alguma leitura que vocês queiram sugerir para pais, para profissionais, para professores, né? Algum curso, de repente, live que vocês indiquem que queiram assistir, o canal, né, de canais na internet que possam ser interessantes também, tanto para pais quanto para profissionais estarem assistindo. O que é que vocês... Espaço é de vocês, mais uma vez, para vocês estarem aí finalizando da forma como acharem melhor. Bem, para os professores, só tem um livro que eu acho fantástico e que eu já li uma vez, vou ler 2 vezes, vou ler várias vezes, e que depois eu posso até também passar, você coloca aqui, que é o livro das pedagogias, no plural, do século XXI, que é um olhar bem localizado nesse século que estamos vivendo. Então, o autor ele pega ele faz um estudo das pedagogias, né, dessa forma de ensinar da atualidade, faz um link histórico, como é que isso surgiu na história, e depois ele vai a campo buscando, na atualidade, quais são as escolas, quais são os espaços que realmente, como é que essa pedagogia, que essa teoria pedagógica, ela se coloca na realidade. Na prática, é um livro fantástico, na prática. E como é que ela muda, né? A forma com que foi postulado. Então, ele vem, inclusive, para o Brasil, quando ele vai falar das pedagogias não formais, do ensino não formal, ele vai para algumas escolas do Brasil de assentamentos. É fantástico, ele viajou para vários países para justamente trazer. Então, o livro dele sempre é composto nessa formatação. Ele vai discutindo aquelas pedagogias e sempre na formatação, pegando o marco histórico, falando como é que ela foi e como é que ela se coloca na prática nesse século XXI. Eu acho que é o livro que eu recomendaria realmente para que vocês quisessem ler. E não sei se também eu já encerro aqui, Lili. Também, para encerrar, eu olhei rapidamente porque eu não consigo visualizar aqui na minha tela as perguntas, né, as pessoas. Eu olhei rapidamente no meu celular e vi várias pessoas conhecidas, algumas palavras bem interessantes. E aí eu queria terminar falando o seguinte: uma criança de 6 anos falou para a mãe dele assim: mãe, eu posso te dar um presente de fala? Querendo dizer, eu posso te dar um presente de palavras, né? Era o Dia das Mães, e ela disse que sim. Ele disse: eu te amo. Então, nesse momento, que eu vi tanta gente rapidamente que eu conheço, alunos, colegas, amigas, eu queria agradecer pelo presente de fala que vocês fizeram ali, dando apoio, e me dando esse espaço de fala, também é um presente. Muito obrigada. Então, um presente de fala para cada um de vocês. Maravilha, muito obrigada, Jesus, foi maravilhoso. Gi, você. Eu também gostaria muito de agradecer a você, Lili, e a Gustavo, né, o pessoal do Convide.
pela oportunidade de estar aqui nesse canal Massa, que tem tido muitas lives interessantes. Eu tenho participado, assistindo de várias, né? Você deve ver meus comentários, sempre lançando perguntinhas. É um canal muito educativo, é bem interessante. E gostaria de convidá-los para o meu Café com Ideias, que é esse projeto em que a gente discute sobre educação, sobre ensino, né, e sobre inclusão. Né? Vou apresentar, mostrar aqui para vocês, compartilhar o canal, né, para que vocês vejam. Depois eu posso deixar na descrição também do vídeo, Gi. Eu vou deixar o nome do livro, Jô, depois tu me passa direitinho, e eu deixo também o canal na descrição. Ótima ideia. No caso aqui, uma janela, né, Lili? Compartilhe uma janela. Isso. Tá dando para ver? Tá mostrando? Apareceu, agora apareceu. Sim, apareceu sim, Gi. Esse aí é o canal, é um canal bem simples, né, que foi criado há quase 2 anos, inicialmente para discutir autismo e educação, e nesse momento de pandemia, refletir sobre a educação em seus mais diversos aspectos, né, o Autism Education, eu coloquei aqui em cima, né, o endereço, né, www.youtube.com.br/Gishaw, né, Gishaw, que é o meu nome, e convido a todos para estar se inscrevendo no canal e dando apoio a essas lives. Temos várias lives muito legais essa semana, né, temos lives, desde live com uma psicanalista para entender por que nós nos comportamos, como nos comportamos nesse momento de isolamento, até lives de professor da UFBA, né, professor Mated, para falar sobre esse momento de emergência educativa, né? O professor da Unipampa, o professor Vanderlei Fome, vai falar sobre modos de ensinagem versus modos de aprendizagem, né? Temos agora, segunda-feira, às 16 horas, uma especialista em saúde mental, que é terapeuta ocupacional, explicando várias atividades de como brincar com crianças de diferentes idades, Lili. Muito bom. Ótimo para você essa live. Sim, preciso. Né? Então, temos até um pesquisador do Centro de Pesquisas do Câncer da Alemanha, né? Lá da Alemanha, da cidade de Heidelberg, que vai estar falando aqui, vai estar com a gente no dia 25, né? Falando sobre o Covid, né? Sobre o vírus e como está sendo a retomada na Alemanha da educação nas escolas. Massa. Eu acho que isso é bem importante da gente... para provocar discussões, reflexões, né? Exatamente. Então, tem várias outras lives, né? Mas eu agradeço muito, foi muito legal, né? Obrigada por vocês todos estarem aqui todo o tempo também com a gente, né? Assistindo. E esperaram, né? Porque não teve aquele problema todo para começar, técnico. É isso aí. Maravilha, meninas, muito obrigada, foi ótimo. A gente vai se encontrar ainda muito por aqui e eu vou passar depois as perguntas para vocês responderem as que ficaram faltando, tá bom? Certo. Boa noite para vocês, meninas. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Bom, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. A gente vai ter qualquer pergunta, como eu falei para vocês, né, qualquer pergunta que tenha aí que não tenha sido respondida, a gente vai estar trazendo depois as professoras para estarem respondendo de alguma outra forma, tá bom? Na terça-feira que vem a gente vai ter uma live com a professora Mariana Guenter, da Universidade Estadual de Pernambuco, lá de Recife, que a gente vai estar discutindo talvez coisas que muitas pessoas não refletiram ainda, né? Que será que o que a gente tem feito no mundo, do ponto de vista de degradação ambiental mesmo, como a gente tem agido, os espaços que a gente está invadindo no mundo, será que isso tem alguma correlação com a pandemia que a gente está vivendo agora, com várias outras pragas e vários outros problemas que a gente já teve? Será que tem alguma correlação? O que a gente pode fazer em relação a isso? E o quanto que ouvir a ciência pode fazer uma diferença para a gente evitar outras pandemias como essa no futuro. Então não percam, terça-feira já está lá programadinho, vocês podem clicar aí para ficar o lembrete, tá? E a gente se encontra então na próxima terça-feira, na próxima semana. Um bom final de semana para todos vocês e obrigada pela presença. Tchau, tchau.